A agricultura familiar no Brasil é a principal produtora dos alimentos que abastece a mesa dos brasileiros, mas precisa de incentivos e políticas governamentais para sua produção. Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores, através do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, propõe, de imediato, incluir nas políticas agrícolas os mais de 2 milhões de agricultores familiares atualmente excluídos, e fazer uma ampla revisão dessas políticas com vistas à transição agroecológica. Para isto, é necessário estabelecer uma política de continuidade do processo de inclusão produtiva e social desse segmento, que teve no PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, durante os governos de Lula e Dilma, um dos instrumentos-chave do desenvolvimento rural no Brasil. Nesse sentido, o PT propõe 4 medidas para a retomada do desenvolvimento da agricultura familiar. Primeiro, retomar a formulação dos planos safras da agricultura familiar, destinando recursos de forma separada, visando manter o atendimento dos mais de 2 milhões de agricultores familiares que anualmente recorrem aos mecanismos de crédito do programa, tanto na modalidade de custeio como de investimento. Segundo, ampliar os valores financeiros destinados ao microcrédito, visando atender uma parcela expressiva desse segmento de agricultores que não consegue acessar outras formas de financiamento, mas que precisam de apoio para a manutenção de suas atividades. Terceiro, reativar e fortalecer o programa de aquisição de alimentos, destinando a ele parcela de recursos que viabilize a comercialização de parte da produção oriunda da agricultura familiar. Quarto, reativar os programas de assistência técnica e agroindustrialização da produção por meio de crédito especial do PRONAF e do Fundo Social do BNDES, às cooperativas e associações de agricultura familiar, assentamento da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais. Quinto, retomar a prioridade ao programa de cisternas, com o objetivo de garantir a construção de cisterna para todos aqueles que dela precisam. O mundo rural se constitui de uma parcela importante de jovens que necessita de condições específicas para continuarem no campo. Neste sentido, para a juventude rural, o PT propõe ampliar as escolas rurais e implementar projetos pedagógicos que asseguram uma educação contextualizada. Recriar o Plano Safra da Agricultura Familiar, orientado para viabilizar a transição agroecológica. Estabelecer condições de encargos, prazos e outros estímulos no crédito rural para a produção orgânica e agroecológica de alimentos básicos. A agricultura familiar deve contar com mais políticas e um sistema vigoroso de crédito para os produtores. Além de sujeita a riscos permanentes no abastecimento alimentar, hoje concretizados na carestia e no criminoso desabastecimento de produtos básicos como arroz, a população brasileira está exposta ao consumo de alimentos com elevados níveis de resíduos de agrotóxicos e outros contaminantes. Nesse contexto, as políticas públicas para a agricultura familiar devem ser fortalecidas, garantindo a qualidade e os estoques públicos dos alimentos. Nesse sentido, é urgente a necessidade de repensar o padrão de produção e consumo, bem como a matriz produtiva nacional, com vistas a oferecer alimentação saudável para a população, obtida com parâmetros de sustentabilidade e de respeito aos territórios e ao uso da terra. Para isto, propomos, primeiro, criação de uma política nacional de abastecimento alimentar para o país, em articulação com a retomada e fortalecimento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Segundo, ampliar as compras institucionais, restabelecendo os estoques públicos de forma articulada com os estados e os municípios, e de forma a promover um sistema nacional de abastecimento popular. Terceiro, priorizar a articulação em rede, de forma a promover o fortalecimento dos circuitos curtos de abastecimento, como as feiras livres, por exemplo. Quarto, ampliar a participação das organizações e redes vinculadas à agricultura familiar e camponesa no abastecimento das famílias que vivem nas periferias das cidades. Quinto, estimular o estabelecimento de experiência de agricultura urbana de base agroecológica. Sexto, assegurar ações específicas para as mulheres agricultoras, indígenas e de povos e comunidades tradicionais. Sétimo, fortalecer os circuitos locais de comercialização e promover a territorialização dos sistemas agroalimentares por meio do fortalecimento das redes de agroecologia. Oitavo, promover reformulações no sistema de vigilância sanitária de forma a valorizar a produção artesanal e de pequena escala, descriminalizando essa produção. E, por fim,
implantar o Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos, com financiamento e incentivo para a produção e a pesquisa de bioinsumos para a agricultura, bem como criar um programa para que as bases industriais nacionais avancem no sentido de substituir as importações de matérias-primas de fertilizantes químicos. O PT, que tanto fez pela agricultura familiar, é o mesmo que continuará fazendo. Por isso, lhe convidamos para nos mantermos firmes nessa luta que é de todas e de todos nós.